Convido a todos que abramos juntos a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Pai, rogamos agora que o Teu Espírito nos auxilie nessa hora. Senhor Deus, fala o nosso coração de forma especial. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há uma canção antiga que a gente aprendia na IBF, que diz mais ou menos assim: céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, no lindo céu. Céu, lindo céu. Como será o céu? Começamos a ver aqui em Apocalipse capítulo 21 como será. O reino de Deus no céu será visto sem barreira nenhuma, porque Cristo é o Rei sobre todas as coisas. Mas um dia o seu reino ainda será completo, será visto como é. Não estaremos mais nesse mundo que jaz no maligno. Não estaremos mais nesse mundo onde, embora parcialmente, há outros que governam, parcialmente, limitadamente. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus anunciando o céu o tempo todo. Aliás, ele envia antes de si alguém que fala do reino dos céus. O rei dos judeus estava sendo esperado, o Messias, o ungido do Pai. E esse Messias, certamente, diante daquele Império Romano, para fazer frente a tudo aquilo, deveria chegar com as trombetas de um arauto pomposo, forte. Mas o reino dos céus é anunciado por um homem estranho, esquisito, chamado João Batista, vestido de pele de camelo, que comia gafanhoto e mel silvestre.
E ele dizia, conforme lá em Mateus capítulo 3, o reino de Deus chegou, o reino dos céus. E ele não pregava no centro do Império Romano, ele não pregava nas grandes praças. O texto diz, lá em Mateus 3, que ele pregava no deserto, dizendo: o reino dos céus chegou. Que tipo de anúncio de rei é esse? Que rei é esse? Que reino é esse? Que coisa que parece que não está certa. O reino de Deus chegou. Arrependei-vos, arrependei-vos. Que mensagem é essa? Essa é a mensagem do céu. E aí, nós olhamos no ministério de Jesus, o tempo todo, Jesus mostra a relação que ele tem com as coisas do céu. O tempo todo, no seu ministério, por exemplo, quando foi batizado, desce do céu, não só uma voz, mas fisicamente uma pomba, apontando ali a pessoa do Espírito Santo, do céu, sempre o céu orientando. Do céu desce a voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E aqui, meus irmãos, quando Jesus começa a pregar o reino dos céus, que tem um rei, um reino que existe e que começa entre os homens, mas que tem o seu ápice na glória. Os valores desse reino são completamente diferentes, distintos do mundo. Por exemplo, quando Jesus começa a pregar o reino dos céus, ele começa a dizer coisas: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm consciência de que são pobres espiritualmente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus. Vemos aí o tempo inteiro como o reino dos céus é diferente dos reinos da terra. E quando Jesus, em Mateus capítulo 6, ensina os discípulos a orar, ele diz o seguinte: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Sempre mostrando o céu. Quando Jesus tem a sua fala em Mateus capítulo 19, verso 21, ele diz para um homem: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem. Vende tudo que tem e você vai ter um tesouro no céu. É claro que conversão não é sinônimo de vender tudo que tem, e nem vender tudo que tem é sinônimo de conversão. O que Jesus estava dizendo para aquela pessoa é: o seu Deus é o dinheiro, e no dia que o seu Deus não for mais o dinheiro, no dia que o seu Deus for o verdadeiro Deus, então você está no reino dos céus. É isso. Diante disso, meus irmãos, o texto do Evangelho o tempo todo nos mostra que o reino dos céus não é ganhado, não é tido pela vontade humana, mas pelo poder que há em Jesus, pelo poder que há no Senhor. E diante disso, quando nós vemos ainda nos Evangelhos, no capítulo 13 de Mateus, temos várias e várias parábolas que Jesus conta com uma intenção, com um propósito: explicar aos homens o que significa o reino dos céus. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, verso 11, ele diz assim: o reino dos céus é dado a vós. No capítulo 13, no verso 24, ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou em boa terra em seu campo. No verso 31 ele diz: o reino dos céus é comparável a um grão de mostarda. No verso 33 ele diz: é semelhante a um fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha. No verso 44 ele diz: é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo, então em sua alegria vai e vende tudo o que tem
e compra aquele campo. No verso 45 ele diz: o reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. No verso 47 ele diz: é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha todos os tipos de peixes. No verso 52 Jesus disse: por isso todo escriba que aprendeu sobre o reino dos céus é semelhante a um chefe que tira coisas de seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Em Mateus 18, 23, Jesus disse: o reino dos céus é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. Em Mateus 20, verso 1, o texto diz: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Verso 2 do capítulo 22, ainda de Mateus, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. No capítulo 25 de Mateus, no verso 1, Jesus ainda diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O tempo todo Jesus dizendo: o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. O que Jesus está nos mostrando é que a melhor forma de viver neste tempo, nesta terra, nesta vida, é saber o que significa o reino dos céus. A melhor forma de viver aqui não é saber de tudo que está acontecendo aqui, não é estar antenado em todas as notícias e tentar saber de tudo. A melhor forma de viver na terra é estar ligado nas coisas do céu. E Jesus quis nos mostrar isso o tempo todo. E os discípulos, uma vez, perguntaram: quem é maior no reino dos céus? E Jesus disse: se vocês não se converterem à estatura de uma criança, vocês não podem herdar o reino dos céus. E aí, assim, meus irmãos, como um dia no céu de Belém, uma estrela brilhou, mostrando que o reino de Deus estava entre os homens, Jesus Cristo como um bebê encarnado numa manjedoura. A Bíblia também diz em Mateus capítulo 24, que ele voltará, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, nos céus, assim será a vinda do Filho do Homem. Que ligação há entre o Evangelho e as coisas do céu? Diante disso, nós vamos nos voltar para esse texto, nesses 8 versos de Apocalipse capítulo 21, e perceber o que existe aqui para o nosso coração, quais são os impactos da graça de Deus que podem ser vistos aqui. Antes, porém, de começar, comumente no verso 1, nós o faremos no verso 8, e nós vamos, antes disso, ou antes de tomar o primeiro verso, saber quem não herdará o reino dos céus. Leia comigo aí na sua Bíblia. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ora, o texto nos mostra não só quem entra ou que há no céu, mas também quem não vai entrar no céu. E é importante lembrar que essa lista aqui, meus irmãos, queridos ouvintes, são de exemplos e não uma lista específica, compreenda. Não somente esses tipos aqui não entrarão no reino dos céus, mas pessoas que fazem coisas semelhantes a estas aqui. Por exemplo, o texto não fala sobre os pedófilos. Parece-nos uma categoria um tanto nova essa relação de palavras hoje, mas não significa que eles vão herdar o reino dos céus. A Bíblia está mostrando categorias que não herdam o reino dos céus. Compreenda isso, isso é importante. E ele fala da primeira categoria, que são os covardes. Quem são os covardes? Aqueles que têm medo de cachorro? Aqueles que têm medo de escuro? Certamente que não. Muita gente com medo de escuro, com medo de cachorro, com medo de outras coisas, herdarão o reino dos céus. Graças a Deus por isso. Os covardes aqui são aqueles que sabem o que devem fazer, mas não se encorajam a fazer. Os covardes aqui são aqueles que conhecem a verdade, mas se afastam dela.
Covardes aqui são aqueles que ouvem a verdade e começam a compreender o custo que a verdade vai lhes cobrar. E no momento em que a verdade lhe cobra o custo, ele diz: não quero a verdade do Evangelho para mim. Não quero. São os covardes. Aqueles que se acovardam diante das oportunidades do mundo e entram nas oportunidades do mundo. Diante disso, meus irmãos, os covardes são aqueles que não têm a coragem vinda do Espírito Santo para assumir o compromisso com a verdade. Segunda categoria são os incrédulos. Os incrédulos que ouvem a mensagem do arrependimento e dizem não. A exemplo dos homens da geração de Estevão. Estevão denunciou aqueles homens dizendo: vocês são incrédulos e resistem à verdade, resistem ao Espírito Santo, sabem o que é a mensagem do arrependei-vos, mas dentro da alma, dentro do coração diz: não me arrependo. E note, arrependimento não é remorso. Remorso e arrependimento são categorias de comportamentos diferentes. Remorso é uma tristeza profunda por saber que alguém sabe do erro que você cometeu. E você fica muito triste porque alguém descobriu. Fica muito triste porque alguém ficou sabendo aquilo que você faz. E você fica envergonhado por isso. E você começa a buscar ajuda, não porque está arrependido, mas porque está envergonhado. E não porque o pecado envergonha, mas porque você foi flagrado no seu pior perfil. Compreende? Isso é remorso. Um belo exemplo, ou um trágico exemplo, perdoe, de remorso é o Judas. Judas que não se arrependeu, que não encontrou assento no arrependimento, enforcou-se. Arrependimento é tristeza profunda pelo pecado. É ouvir a mensagem arrependei-vos e ter a tristeza por si mesmo, sem sequer imaginar o que os outros pensam a respeito, mas ter lá dentro uma voz que grita perdão para Deus: Senhor, me perdoe. E aí o texto continua falando sobre os moralmente corrompidos, por exemplo, abomináveis, homicidas, adúlteros. Quem são os abomináveis? Quem são os homicidas? Quem são os adúlteros? As abominações, meus irmãos, estão cada vez mais se multiplicando nos dias de hoje. A bestialidade em todos os níveis está se tornando regra normativa, não é verdade? As abominações contra Deus, que eram vergonhosas há anos atrás, hoje estão sendo expostas. Vimos, há poucos dias atrás, uma manifestação dita cultural do Banco Santander, que na verdade eram pinturas esdrúxulas de pornografia explícita, visitada por adultos, crianças e quem quisesse ver. Estavam lá para ver. Expressão cultural, uma cultura podre, uma cultura que nada tem a ver com Deus. Uma cultura que toma Cristo, a figura de Cristo na cruz, e transforma a pintura da figura de Cristo na cruz, uma figura erótica, uma figura pornográfica, um insulto à fé cristã, abominação. As abominações vão sendo vomitadas diante da família. E aí, aqueles não só que pintaram os quadros, não só aqueles que financiaram os quadros, não só aqueles que pagaram o local para que o espaço fosse aberto, e não somente aqueles, meus irmãos,
que fizeram tudo acontecer, mas também aqueles que aprovam esse tipo de movimento são os abomináveis. Compreenda bem. Compreenda que você não precisa ter tomado aquele pincel para fazer aquelas gravuras, que você não precisa ter pago o ingresso para entrar lá, ou pode não ter ido, mas lá dentro do teu coração, se há uma resposta a isso, e a resposta é, isso não tem nada a ver, isso é expressão cultural, então você concorda com as abominações mundanas contra Deus. Compreende? Você não precisa cantar o funk e nem colocá-lo no seu carro, aquele som ridículo que estoura os alto-falantes, fica... Quem em sã consciência ouve aquela lavagem? Ok, existe essa categoria de ser humano, mas não só eles, não só aquele que escreve aquele funk podre, fedorento, pornográfico, e não só aquele que bota para tocar, mas aquele que de longe ouve e diz, quero ouvir mais um pouco. Não me incomoda. Abomináveis. Compreende? O seu intestino, as suas vísceras precisam reagir contra as coisas que ofendem a Deus. E é claro que isso faz parte de uma caminhada com Deus, no processo de caminhada com Deus. Mas aquele que ganhou uma nova natureza, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes, já deve começar a odiar aquilo que Deus odeia, não gostar daquilo que Deus não gosta. Homicidas, adúlteros, e aqui tanto os abomináveis, quanto os homicidas, quanto os adúlteros, são todos aqueles que não só praticaram, mas praticam, aprovam e não saem desse estado. Do contrário, meus irmãos, Deus não levaria nenhum de nós para o céu, porque Jesus disse que alguém se irá contra o irmão, já está cometendo homicídio contra ele. Por isso, é muito importante que a gente compreenda que essas circunstâncias podem ser circunstâncias que recaiam sobre a vida de alguém, mas um coração lavado e remido pelo sangue de Jesus se arrepende de todas essas coisas, de todas essas práticas. E ele fala dos praticantes de religiões enganosas, por exemplo, feiticeiros, idólatras. E aí a gente tem a categoria dos feiticeiros, são aqueles que fazem como? Que fazem algum tipo de oração, de trabalho, de mandinga, seja o nome que você queira dar, contra outra pessoa. E não só quem faz, mas quem contrata. Quem acredita nisso? Quem não acredita na palavra, minha é a vingança, diz o Senhor. Compreende? Os idólatras. Mas antes dos idólatras, os feiticeiros nem sempre são aqueles que têm um fenótipo, não é? Uma apresentação, digamos assim, sombria, uma capa preta, que estão assentados atrás de uma mesa cheia de fumaça. Tem muita gente que gostaria de fazer qualquer outra coisa nesse nível, e que odeia tanto o outro, e que de vez em quando até ora para que o outro se dê mal. Isso não é oração, nem aqui, nem em lugar nenhum. É o tipo da oração e da adoração sabor de mel. Aquele que te viu na prova, não te ajudou, vai te ver na bênção, vai se arrepender. Coisa diabólica. Os idólatras, além daqueles que se curvam diante de imagens, sim, imagens, no bolso, na carteira, no pescoço, na sala da sua casa, sim, imagens, esculturas, a Bíblia reprova isso. Colocar a sua fé naquilo que se pode ver. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. A visão abafa a fé. O que vejo não é fé, é constatação. E se preciso de uma muleta espiritual, se preciso de uma muleta visual para que minha fé seja fortalecida, então a minha fé não está no Deus verdadeiro, invisível e imortal.
Mas há outras categorias de idolatria. Uma idolatria que cabe no bolso, por exemplo, dizendo: posso todas as coisas porque eu estou bem municiado e fortalecido. Isso é uma idolatria. Uma idolatria do filho, da filha, que agora tudo gira em torno do filho, da filha, da família. Isso é idolatria também. Esse tipo de idolatria constante, diária, essa idolatria que coloca sempre alguém no pedestal, sempre alguém na posição que deveria ser somente de Deus, é um tipo de idolatria. E a Bíblia diz que esse tipo de comportamento não herda o reino dos céus. Tiago capítulo 4, verso 4 vai dizer: vocês não sabem que a amizade com Deus é a inimizade, ou melhor, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Diante disso, meus irmãos, nós vamos ver então, dos versos 1 a 7, o que o texto fala sobre o céu, e o que o texto pode nos mostrar sobre as maravilhas do céu. Verso 1, o texto diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. Agora juntos: pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra. A palavra novo aqui é kainos, e não kainos, e não neos, no original. Neos é algo do nada, que Deus cria do nada. A palavra aqui é fazer de novo, é tomar algo que está ruim, apodrecido, e fazer novamente. Assim como o Senhor faz no nosso coração, que estava caído, cheio de pecado, e Ele nos dá um novo coração. Somos uma nova criatura. É o mesmo, mas é outro. É o mesmo, mas tem outro comportamento. Da mesma forma, meus irmãos, nós estamos vendo que Deus restaurará todas as coisas. E aqui, novo céu e nova terra, os novos céus que o texto está falando, não é que Deus vai fazer a nova Jerusalém de novo. O texto céu aqui é literalmente a natureza, tá? Céus e terra, todas as coisas respondendo à redenção completamente feita por Jesus na cruz. E aqui nós não vamos entrar no mérito se o céu vai ser aqui, se o paraíso vai ser aqui, não é? E pasmem vocês, não são somente os testemunhos de Jeová que falam isso, há outras linhas teológicas e sérias, inclusive, que dizem que o Senhor restaurará aqui todas as coisas, mas não se importe com isso agora. Não pense nessas categorias agora. Pense que o sangue de Cristo não restaurou somente a minha vida, não restaurou somente a sua vida, mas foi suficientemente capaz para restaurar nele todas as coisas. Tudo que o diabo destruiu, tudo que o pecado desconstruiu, agora o sangue de Cristo, que é poderoso, aquele sangue vertido na cruz do Calvário, que celebramos hoje na ceia da manhã, este sangue restaurará todas as coisas. E aqui o texto fala: o mar já não existe mais. E como vimos em outros momentos do Apocalipse, o mar tem a ver com mundanismo, tem a ver com sistema mundano. Não à toa é a besta que surge do mar. Todos os sistemas anti-Deus, todos os sistemas do anticristo, agora não existem mais. Vi a cidade santa. Vamos ler juntos, que é importante. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então nós temos a Jerusalém, a cidade santa e uma noiva. 3 figuras da igreja. A igreja está sendo vista aqui, tanto como cidade santa, tanto como Nova Jerusalém, como noiva. Essa cidade agora ela é personificada e desce como noiva. O texto está trazendo a figura da igreja como noiva. E aqui, meus irmãos, essa noiva que é adornada pelo noivo, essa noiva que não tem absolutamente nada em si mesma, mas que recebe das glórias e das preciosidades que o noivo tem nela mesma.
Deus não escolheu um povo que era mais rico sobre a terra. Deus fez para si um povo pequeno, frágil, e fortalecia esse povo o tempo todo na batalha. Deus não escolheu as coisas grandes deste mundo, mas escolheu as sábias, as pequenas, perdão. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, as loucas para confundir as coisas sábias. Enfim, Deus faz as suas escolhas de forma que não entendemos. E diante disso nós vemos uma noiva que não tem ornamentos em si mesma, mas que recebe do seu noivo ornamento. A igreja não tem beleza própria. Nós não somos o melhor povo dessa terra. Entenda bem, nós não somos os mais ricos, não somos os mais poderosos e nem os mais queridos, mas somos o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus disse: vocês serão perseguidos, significa que vocês serão odiados. Jesus avisou isso à igreja. Significa que nós não estamos num patamar onde devemos e podemos cantar aos quatro ventos que somos amados por todos, porque não somos. Somos amados de Deus e por Deus. Somos a noiva do Cordeiro. E a nossa defesa não vem do Estado, a nossa defesa não vem do sistema bancário, a nossa defesa vem do noivo, porque a noiva pertence ao noivo. E diante disso, nós temos uma promessa no verso 4, lemos juntos: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, não haverá mais morte, pranto, lamento, dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, esse tempo, ou essa fase aqui do texto de promessas, começa com uma promessa extraordinária: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. O que é isso? Nós que já nascemos chorando, e se não chorar, apanha na hora de nascer, tem que chorar. A gente já nasce apanhando. Muitos de nós já precisando de um suporte ali nos primeiros momentos. E a gente aprende a chorar e vai chorando. E alguns aprendem a não chorar, mas choram por dentro, todo quebrado. E aí a promessa começa dizendo assim: Ele enxugará dos olhos a lágrima. O que significa isso? Ele não só vai enxugar as lágrimas do rosto, Ele vai enxugar o motivo do choro. Ele vai acabar com o motivo da tristeza. E qual é o motivo da tristeza, meus irmãos, minhas irmãs? Qual é o motivo da tristeza da humanidade? É o pecado. É a distância de Deus. E o que faz o homem chorar e estar todo quebrado? É o pecado. O pecado fez toda essa bagunça, e Cristo veio exatamente restaurar todas as coisas, e na promessa está incluído: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. O fato é que aqueles que estão convictos que precisam rir, se satisfazer aqui, a chamada de Jesus não é essa. A chamada de Jesus não é para termos um campo de felicidade aqui, apesar de já experimentarmos as felicidades eternas de algum modo. Quem é filho de Deus sabe disso. Mas como já falei algum tempo atrás aqui, uma das maiores mentiras do inimigo na mente e aos ouvidos de muita gente é a seguinte frase: eu mereço ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Já ouviu isso? Aqui para nós, já ouviu isso no seu próprio ouvido? Você falando para você mesmo: eu tenho que ser feliz, eu mereço ser feliz, é importante que eu seja feliz. Essa é uma mentira de Satanás.
Porque, na verdade, quando isso se transforma no alvo da sua vida, já se tornou uma idolatria. A felicidade não tem que ser perseguida, ela tem que ser concedida. Porque ninguém encontra felicidade nesse mundo. A felicidade só é encontrada quando alguém bate de frente com Jesus e fica todo quebrado, e Jesus mesmo conserta a vida dele. Enquanto o homem tenta andar inteiro nesse mundo, aqui e ali, sempre vai escorregar, se quebrar todo, sem haver quem conserte. Mas o texto diz, meus irmãos, que Ele lá enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí, o texto não diz somente isso, o texto diz que não haverá mais morte. O texto não haverá mais pranto, o texto diz que não haverá mais lamento, que não haverá mais dor. Por que não haverá mais morte? Porque não vai haver mais maldade, nem pecado. Não vai haver mais dor, porque a dor é fruto da aflição que alguém causa no outro, ou que alguém causa em si mesmo, seja num tropeço, seja num corte, seja num acidente. E tudo isso que é fruto da queda, que é fruto do pecado, que é fruto da maldade, agora não adentra nas regiões celestiais, não adentra para o estado de céu. Por quê? Porque esta é uma promessa do Senhor e cremos nisso. E o texto diz: as primeiras coisas já passaram. Bem, meus irmãos, lembrando da promessa que diz que não haverá mais morte, é importante a gente compreender a seguinte questão: que quando Deus fez o homem no Éden, Deus derramou sobre ele o sopro da vida, e aquele sopro da vida veio a ser finito por causa do pecado. O homem passou então a experimentar a morte, experimentar a dor física, tudo isso fruto do pecado. Aí Jesus vem e diz o seguinte: quem crê em mim, eu dou a vida eterna. E que vida eterna é essa? Será que eu não vou morrer? Interessante que muitos apregoam que o Evangelho é a mensagem que diz que temos um Deus que cura todas as enfermidades. Bom, que Deus cura todas as enfermidades e todas as categorias de enfermidade, isso é lógico que nós cremos. Mas que Deus cura todas as enfermidades em quantidade, não é fato. Não é fato, porque senão as pessoas não morreriam mais. Todas as vezes que nós ficássemos enfermos, nós clamaríamos o sangue de Jesus, e nós poderíamos não morrer. Mas não é isso que o Evangelho diz, quando em Isaías capítulo 53, vai afirmar que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Essa parte do Evangelho nos diz que mesmo que com essas enfermidades aqui, com as aflições que foram prometidas pelo próprio Jesus no mundo, quando passarmos por estas coisas que são as coisas passadas, conforme diz o texto, nós teremos vida eterna, e nesta vida eterna, aí sim não vai entrar mais enfermidade, não haverá mais dor, mas não haverá mais morte. Do contrário, meus irmãos, nós tornamos Deus num curandeiro de terceira categoria, que tenta curar, mas não consegue. Diante disso, é bom lembrar o seguinte: aqui nós temos hospitais porque nós precisamos de hospitais. Paulo recebeu de Cristo o dom do apostolado, por isso a autoridade da cura. Ele disse em uma de suas cartas: deixei Trófimo doente. Lembra disso? Ele escreveu para Timóteo, o seu liderado: Timóteo, por causa das tuas enfermidades estomacais, toma um pouquinho de vinho. Nenhum incentivo para que você tome vinho, foi uma questão medicinal. Ele poderia dizer: Timóteo, eu declaro agora que você não tem mais nada,
Trófimo, eu não lhe deixarei enfermo. Não, ele disse, eu deixei o Trófimo enfermo. Quando ele vai escrever aos Filipenses, ele diz daquele precioso irmão que trouxe a oferta, e ele disse, ele quase morreu no caminho, e eu estou mandando ele de volta, que ele esteve à beira da morte. Estamos aqui, precisamos de hospitais. Estamos aqui, precisamos de cemitério. A gente tem que enterrar, que a gente ama e morre. Mas o que a Bíblia está dizendo é que aquele, meus irmãos, que tem o coração convertido por Jesus, irá para um lugar que não terá necessidade de hospitais nem de cemitério. E o nome desse lugar é céu. Por quê? Não entra morte, não entra enfermidade, não entra tristeza, não entra dor. Por quê? Porque não entra pecado. É só que quem vive nesse mundo amando o pecado não está pronto para a glória. O que fazer num céu eternamente sem pecado, sem as orgias desse tempo, sem os prazeres e os vícios, se você ama os prazeres, os vícios e as orgias desse tempo? O que fará no céu? Vai ficar olhando para onde? Fazendo o quê? Vai cantar para quem? Mas compreenda, ainda que o pendor da nossa carne, a inclinação dessa carne seja o pecado, ainda que isso seja real, e é importante que a gente saiba disso para não cair num legalismo achando que somos melhores que todo mundo, porque não somos, todos são pecadores, todos pecam, mas ainda que nesta inclinação, quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente aprende a amar mais a Jesus do que o pecado. E o pecado começa a não se tornar mais uma agenda na tua vida. Sabe qual é a diferença do justo e do ímpio? Os dois pecam, só que o justo não faz agenda para pecar. O ímpio faz agenda para pecar. Ele diz, eu vou sair daqui hoje, vou pecar assim, amanhã eu vou pecar de novo, e depois ele tem um remorso, mas peca de novo, e vai pecando. O justo não, o justo odeia pecar, o justo odeia escorregar, e isso não lhe torna melhor, isso lhe torna, meus irmãos, alguém completamente diferente do mundo. E diante disso, o texto começa a nos mostrar que nós estamos nesse mundo como Estevão, que está diante das pedradas do mundo, Estevão que está diante de um mundo hostil à sua fé, e que está morrendo exatamente por conta dessa hostilização à sua fé. O corpo dele está ali, mas os seus olhos estão voltados para a glória. Enquanto ele recebe pedradas, ele diz, Senhor, recebe o meu espírito. Ele não está pensando nas coisas da terra, mas ele está pensando nas coisas do alto. O nosso último pensamento, assim como o nosso primeiro, deve ser Cristo. O texto diz, meus irmãos, que ele já estava olhando para as maravilhas do céu. Ele olha para o trono e vê Jesus em pé à direita do Pai. E ele faz uma oração, Senhor, perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado. Sabe quando nós estamos dispostos e aptos a perdoar? Quando nós estamos com o olhar na glória, quando a gente olha para Jesus, e está apto para viver nesse tempo aqui, nessa terra suja aqui, quem está com seus olhos voltados para Jesus. Verso 5, o texto diz, o que estava sentado sobre o trono disse, leamos juntos, faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquele que estava sentado sobre o trono, vamos juntos? Assentado sobre o trono. A palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes.
só no Apocalipse, 47 são registradas. Porque o Apocalipse é o livro que mostra a majestade de Deus no Novo Testamento. O que vemos aqui, meus irmãos, é exatamente o que Micaías, no capítulo 22 de 1 Reis, disse: viu o Senhor assentado em seu trono. Isaías, no capítulo 6, no verso 3, diz: eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Versos 2 e 3. Deus não está destronado. Há uma briga de poder para saber quem vai governar essa nação aqui, não é verdade? Eles estão se matando para saber quem vai sentar na cadeira do presidente da República. Tem gente fazendo o que pode e o que não pode para governar o Brasil. Mas saiba de uma coisa: quem conseguir sentar-se naquela cadeira, um dia sairá dela. E virá outro, melhor ou pior, e sairá também. Mas nós servimos a um Deus cujo trono está ocupado desde a eternidade. E esta é a segurança da igreja. A segurança da igreja, meus irmãos, é que serve a um Deus cujo trono é eterno. Ele está sentado no seu trono, diz o texto. E aqui nós vemos uma segurança para nós. Os faraós, os césares, homens grandes como Alexandre, Xerxes, Nabucodonosor, Beltesazar, Nero, Domiciano, todos os povos mais poderosos, todos eles entraram e saíram da história, e hoje, no máximo, estão em páginas de um livro. Mas o reino do Senhor sobre tudo permanece. E aqui, meus amados, a gente percebe que há uma outra promessa: eu faço novas todas as coisas. Vamos juntos? Faço novas todas as coisas. Isaías capítulo 43, verso 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova, ainda não percebeis? Deus fazendo coisas novas. E ele diz ainda: porei caminhos no deserto e rios no ermo. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele nos dá um coração novo, assim que converte a gente. Ele nos dá uma mente nova. Ele nos faz andar por um caminho novo. Ele põe em nossa boca um cântico novo. Ele põe em nós um coração novo, porque Ele tira o de pedra e coloca um de carne, como diz o profeta. Todas as coisas se tornam novas. Por isso Paulo vai dizer, na segunda carta de Paulo aos Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem é que faz isso? Verso 6 diz: disse-me ainda, está cumprido. Leamos juntos: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça, da fonte da água da vida. Está cumprido é uma expressão que acontece 3 vezes na Escritura. Uma na cruz, quando Jesus declarou: está cumprido. Outra em Apocalipse 16, quando na iminência do juízo. E agora, quando todas as coisas se fizeram novas, Jesus novamente diz: está cumprido. Eu sou o início e o fim, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E o texto diz: a quem tiver sede darei de beber de graça. Vamos juntos: a quem tiver sede darei de beber de graça. Mas não precisa pagar um carnê na igreja para beber dessa água? Não precisa fazer uma indulgência?
Será que eu não preciso de algum esforço humano para beber dessa água da vida? Será que isso não é uma coisa inimaginável num mundo onde as igrejas vendem até copo d'água consagrado no monte, sei lá das quantas, para que as pessoas supostamente sejam abençoados? Nesse mundo podre da teologia da prosperidade, onde as pessoas vendem lenço, vendem camisa de apóstolo, chapéu do apóstolo, meia do apóstolo, será que não é estranho dizer uma coisa eterna de graça? Será que isso não desvaloriza o produto? Num mundo onde tudo tem que ser pago, meu irmão, não é que isso é de graça, é que isso é de graça para nós. O sangue de Cristo foi o preço pago na cruz do Calvário para que pudéssemos beber de graça desta água. Acontece que o sangue de Jesus não pagou chapéu, não pagou meia, não pagou nada disso, pagou a nossa alma, pagou a nossa vida diante de Deus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia por isso. Cristo pagou por nossa vida. É isso que diz o Evangelho. E quem tiver de vir, vem de graça, beba de graça. Por quê? Porque você não tem como pagar, mas eu já paguei. Não tem como quitar a dívida, mas eu já quitei. Aquele que vencer, verso 7, herdará essas coisas e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Que promessa extraordinária! Quando lemos, meus irmãos, minhas irmãs, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos as várias promessas das igrejas, desde a igreja de Éfeso, aquelas 7 igrejas, até a igreja lá de Laodiceia, Jesus falando para as igrejas, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, lembra disso? Várias promessas, e aqui a gente tem uma última promessa, ao que vencer, herdará essas coisas. Agora juntos, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Por várias vezes na Escritura, você lê assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é verdade? Chega uma hora, meu irmão, minha irmã, que Cristo te salva, e você pode dizer, o meu Deus. Não é o Deus de Abraão somente. O Deus que é de Abraão também se inclinou para mim e salvou minha alma. Ele é o meu Deus. Ele é o Senhor sobre a minha vida. O Senhor dos exércitos, o Senhor dono do universo, se inclinou para mim e como filho me trata, e eu posso chamá-lo de Deus e também de Pai, porque a promessa é exatamente essa: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Isso nos mostra que a conquista de Cristo na cruz não valeu somente para essa vida, mas para a eternidade. Que eu não preciso e não posso chamar Deus somente de Pai aqui, mas o dia que eu estiver com Ele face a face, eu também poderei dizer, Abba Pai, Paizinho, finalmente cheguei. Todas as coisas terão passado. E as melhores roupas que pudermos usar aqui não se compararão às vestes de um corpo glorificado. E o melhor atleta deste mundo parecerá um doente raquítico diante do corpo glorificado que receberemos. E o rei mais glorioso da história não passará, meus irmãos, de alguém vestido com farrapos diante da glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Isso é céu. Termino com a promessa de 1 João capítulo 3, no verso 2, que diz assim: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.